Que a novel de Re:Zero é superior ao anime, isso é conhecimento comum. Desde 2020, eu gravo vídeos contando cenas da novel que foram cortadas da adaptação do anime. E todos que leem a novel sabem que ela tem muito mais informações e é muito superior em outros quesitos. Só que mesmo assim, ainda existem momentos em que o anime superou a novel. E muitas pessoas, até leitores da novel, nem notaram a superioridade no anime nesses determinados momentos. E é por esse motivo que eu trago nesse vídeo 5 momentos em que o anime superou a novel. Mas antes que eu me esqueça, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Quem acompanha a aba da comunidade do meu canal sabe que eu queria fazer um vídeo diferente. Só que eu desisti da outra ideia e acabei trazendo um vídeo que, apesar de ser diferente, não foge tanto da temática do meu canal. É um pouco diferente, só que ele ainda continua sendo informativo, o que eu sempre priorizo nesse canal. E por mais que o anime ele tenha muito menos informação em relação à novel, vale lembrar que o autor da novel, Tappei Nagatsuki, supervisionou o anime. E graças a isso, o anime possui alguns momentos que são mais informativos do que a própria novel. E não é só uma questão de informação, existem cenas que realmente passam um sentimento melhor. Então vamos começar a falar das cenas. Há quanto tempo que eu não usava essa transição, estava até com saudades. Em quinto lugar, eu coloco o terceiro teste da Emilia. Eu já comentei essa cena em 2 vídeos, na análise do episódio 23 da segunda temporada e no meu vídeo das vozes do terceiro teste da Emilia, Os Futuros de Re:Zero. Inclusive estou deixando o link na descrição, pois esse vídeo do terceiro teste da Emilia é muito importante e quem não assistiu vale muito a pena assistir. Eu gravei alguns anos atrás, época do meu microfone antigo, mas mesmo assim fica a recomendação. E assim como eu já falei naquele vídeo, o anime foi muito importante para a gente saber quais eram as vozes. Essa cena vai ficar em último lugar porque o fato dela ser melhor que a novel é justamente porque não tinha como ela ser pior, eles tinham que errar muito. O elemento que o anime tem a mais do que a novel, que é a parte audiovisual, é o que torna essa cena melhor. E olha que teve um momento da novel que foi cortado ainda, que foi a segunda voz do teste. Só que mesmo ele não sendo adaptado, eu ainda considero essa cena no geral superior no anime. A cena das luzes, os brilhos, todas as cores, incluindo com as vozes ecoando, essa parte ficou muito bem animada, eu gostei bastante. E eu gostei porque eles não prolongaram essa cena, ela passou até mais rápido que na novel e foi o tempo ideal. A cena teve o tempo ideal, não era pra ficar prolongando, não era algo pra contemplar, é algo pra ser informativo, mas ser aquela informação rápida, que choca, e pra mim passou o sentimento perfeito. Mas é claro, o maior destaque está justamente no elemento que não tem na novel, que é a dublagem, e foi lá que a gente descobriu de quem eram as vozes. Não tem muito mais o que eu comentar desse momento, então passo para a próxima cena. Eu não tenho memórias boas da época do episódio 20. Foi o primeiro episódio que me deu problema para gravar. Mas isso aí é passado e o que importa é a primeira cena desse episódio. Acreditem, ele tem coisa muito mais importante do que toda essa saliva que foi mostrada. E é engraçado dizer isso, mas até mesmo essa saliva é bem importante. Essa cena se passa há 400 anos atrás e a pessoa ali é o Roswell Altair Matters. É o primeiro Roswell, ou melhor, é o primeiro corpo do Roswell. O Roswell original. Porque o Roswell, na verdade, como vocês já sabem, é sempre a mesma pessoa. Ele transfere sempre a alma dele para os seus filhos. Ele toma posse dos seus corpos. E nessa cena é mostrado o corpo original do Roswell tendo problemas devido à sua mana. Naquela época não existiam técnicas e ensinamentos a respeito de expelir a mana. Dessa forma, magos poderosos vinham a falecer por desconhecerem isso, e o Roswell estava tendo o mesmo destino. Entretanto, a Ekidna apareceu e deu aquele beijo nele. E aquele beijo todo babado não foi por acaso, foi através dele que a Ekidna expeliu a mana do Roswell, salvando a sua vida. E foi a partir deste momento que o Roswell se apaixonou pela Ekidna. Uma cena de 2 minutos que explica bastante os acontecimentos do arco, a origem do sentimento do Roswell, suas motivações.
explicações sobre a lore daquele mundo, como funciona a magia, a vazão de mana, que inclusive é uma técnica importante até para o momento atual da novel. E claro, também mostra um pouco mais sobre a personalidade da Echidna. Então esse flashback que durou 2 minutos realmente foi bem importante. Mas agora talvez vocês estejam se perguntando, por que essa cena foi melhor no anime do que na novel? E aí eu também faço uma pergunta para vocês, mais especificamente para os leitores da novel e mais especificamente ainda para aqueles que leram o volume 14. O que vocês acharam dessa cena na light novel? Vocês acharam que ela foi melhor ou pior lá na novel? Olha, provavelmente você está tentando se lembrar dessa cena no volume 14 e não conseguindo. E se você se lembrou dessa cena na light novel, saiba que é uma memória falsa, uma vez que ela não existe na história principal de ReZero. Se você pegar qualquer um dos seus volumes aí, você não encontrará essa cena. E é por isso que eu coloco essa cena em quarto lugar, porque no anime, além de ter sido bem produzida, ela oferece bastante informação. Então essa cena seria exclusiva do anime? Não é uma cena exclusiva do anime. Apesar dela não estar na história principal de ReZero, ela é oriunda de uma história paralela chamada A Equipe da Floresta de Cremold, Dias Perdidos. Eu já havia comentado isso no meu vídeo da análise do episódio 20 da segunda temporada, e naquela época eu já comentava como era impressionante eles inserirem uma cena de side story no anime. Eles cortavam o tempo de propaganda, cortavam a abertura, cortavam o encerramento justamente para o episódio ser mais longo. E fizeram isso justamente porque eles estavam adaptando o arco 4, o maior arco de ReZero até então. Eles adicionarem uma cena de história paralela para dar mais informação para o pessoal do anime foi um trabalho excelente. A cena foi bem produzida, os efeitos ficaram ótimos e além disso, a cena foi sucinta, passou as informações que eram necessárias da maneira correta. Eles poderiam estender essa cena, só que isso além de ser desnecessário, também poderia prejudicar o anime. Eu não faria nenhuma alteração nessa cena, foi uma ótima escolha e uma ótima execução. Tendo dito isto, vamos então para a próxima cena. Talvez alguns de vocês estejam confusos do porquê dessa cena estar aqui. Se você leu o volume 1 da Light Novel ou assistiu o meu vídeo de diferença entre Light Novel e anime referente ao volume 1, vai lembrar que essa cena não existe na Light Novel. Existe apenas um prólogo qual mostra a primeira morte do Subaru e existe o começo do capítulo qual o Subaru já está nas ruas da capital. Em nenhum momento é mostrada a transição do Subaru na loja de conveniência indo até o mundo de ReZero. Tudo bem, mas essa cena na loja de conveniência é tão importante ao ponto de estar no terceiro lugar? E a minha resposta é sim. E digo mais, em relação a informações e teorias, essa cena tem potencial para estar em primeiro lugar. Eu só deixei essa cena nessa posição porque as duas cenas seguintes foram tão bem adaptadas, são tão boas e possuem um valor sentimental tão grande não só para mim, mas para todos que gostam de ReZero, que não tinha como. Mas essa cena da loja de conveniência é muito importante. Vale lembrar o que eu disse lá atrás, o autor da novel, Tapei Nagatsuki, supervisionou o anime. E essa cena da loja de conveniência com certeza foi algo que foi inserido por ele. Mas essa cena realmente não seria apenas uma mera transição, apenas para mostrar o Subaru indo para aquele mundo? Na minha interpretação, não. Se vocês pegarem o primeiro volume da Light Novel de ReZero, perceberão que o primeiro capítulo é denominado como o fim do início. E tem mais, o primeiro episódio do anime de ReZero tem como título o fim do começo e o começo do fim. Voltando-se apenas para a parte da Light Novel, como não há a cena de transição, não temos muitas informações de como o Subaru veio parar nesse mundo. O primeiro capítulo, denominado como o fim do início, vai até a primeira morte do Subaru e da Emilia. Como a novel não fornece tantas informações, seria crível a gente ter uma interpretação restritiva em relação a esse título. Esse tal início poderia realmente ser interpretado como o início de tudo, o Subaru indo para aquele mundo pela primeira vez e tendo sua primeira morte. A única bizarrice seria que esse início foi bem curto, apenas 100 páginas.
Não precisa deixar expresso, fica subentendido que a partir daquele momento era o começo do fim. O que é realmente bizarro, porque é um pouco desproporcional, o início sendo apenas 100 páginas e o fim sendo tudo em diante, uns 50 volumes. Mas fora essa desproporcionalidade, a novel não oferece mais nenhuma informação que vai contra a teoria de que o primeiro capítulo da light novel é o início de tudo. O problema é que a própria light novel, volumes depois, apresenta especulações de que o início não seria realmente o apresentado no volume 1. E existem fortes teorias na comunidade ReZero que refutam a ideia de que ReZero seria uma linha reta e o início de tudo tenha ocorrido no volume 1. A teoria da transmigração, a teoria da Sátala ser a Emília, a teoria do Subaru ser o Flugel e a teoria do Espiral. É muito difícil hoje em dia a gente não imaginar que o Subaru já viveu no mundo de ReZero no passado. Caso contrário, o amor da Sátala não faria sentido nenhum. Então, mesmo que ele não fosse o Flugel, o Subaru teve algum passado no mundo de ReZero. E em paralelo a isso também está cada vez mais difícil separar a Emília da Sátala. Alguma conexão existe, só não sabemos qual. E é aí que a cena da loja de conveniência no anime ganha tanta importância. Se dependêssemos exclusivamente da light novel, nós nem sequer conseguiríamos imaginar como o Subaru foi parar naquele mundo. Mas no anime é mostrado que a Sátala já tinha alguma ligação com ele. Após o Subaru sair da loja de conveniência, o mundo parece distorcido com o poder dela. E isso permitiu a criação de inúmeras teorias. Entre elas, a principal de que foi a Sátala que levou o Subaru para o mundo de ReZero, mas também possibilita uma teoria muito doida, que seria de que aquele mundo fosse apenas uma ilusão ou apenas um recomeço. Também dá para teorizar de que não seriam os poderes da Sátala, mas sim os próprios poderes do Subaru que anteriormente ele teria deixado pré-programado e inconscientemente está levando de volta para o mundo de ReZero. É sério, são apenas 10 segundos e dá para criar muita teoria maluca. E não são apenas teorias malucas, são teorias malucas amparadas por pistas que o próprio autor já deixou na novel e também no anime. E existem mais teorias. Além disso, as que eu citei eu apenas apresentei, porque se eu fosse detalhar, o vídeo ficaria muito extenso. Continuando, na light novel, a cena do Subaru morrendo para Elsa de introdução é mostrada no prólogo. São apenas 3 páginas, a cena é narrada apenas com a morte do Subaru e não é feito nenhum paralelo com a loja de conveniência. Já o anime fez questão de mostrar o paralelo da loja de conveniência quando o Subaru estava lá e a primeira morte do Subaru. As cenas vão se misturando umas com as outras. E tudo isso deu a impressão de que aquela cena do Subaru morrendo pela primeira vez não foi a primeira vez e aquilo já aconteceu em algum passado. Poderíamos pensar que eles queriam encurtar as duas cenas no anime, assim eles juntaram? Poderíamos. Só que aí faria muito mais sentido eles nem sequer inserirem essa cena da loja de conveniência. Seria muito melhor terem feito igual a light novel. Então essa cena da loja de conveniência acaba tendo importância, além de que ela corrobora uma teoria bem famosa, que é a teoria do espiral. E nem preciso dizer que corrobora também a teoria do Subaru ser o Flugel. Aproveitando que eu citei essas duas teorias, 2 amigos meus já gravaram vídeos a respeito delas. Sobre a teoria do Subaru ser o Flugel, o Barusu já gravou um vídeo sobre isso. Acredito que vocês já assistiram, mas caso não assistiram, estou deixando o link na descrição. E o meu amigo Zene também já fez um vídeo sobre a teoria do espiral. Caso vocês ainda não assistiram, também estou deixando o link na descrição. E como coincidiu de eu citar esses 2 canais, vou aproveitar e citar um terceiro. Eu, o Zene e o Barusu, a gente tem um canal conjunto chamado Jogando do Zero. Caso tenha interesse, também estarei deixando o link do canal na descrição. Voltemos então ao vídeo. Nesse passo, o anime também oferece pequenos segundos que podem ser bem importantes também, algo pensado já pelo Tappei. O primeiro momento é a cena do Subaru olhando para o casal fora da loja de conveniência. Enquanto isso, a cena vai mudando para aquela a qual é a primeira morte do Subaru, a qual ele perdia a Emília. Eu gosto bastante dessa transição de cena. Mostra o momento da compra dos produtos na loja de conveniência, produtos a quais têm um potencial e foram usados para moedas de trocas no loops com o velho Ron. O destaque na moeda, mostrando aquela dica, aquele foreshadowing que ela seria importante, tanto para acalmar a Plum, como também ela é importante para algumas teorias.
Mas estas teorias são muito viajadas e não têm embasamento, então irei me eximir de comentar nesse vídeo. Mesmo assim, é muito interessante esse destaque que eles dão no anime para a moeda, até porque foi essa moeda que acalmou a Plum. São pequenos detalhes, mas que têm valor, principalmente para quem reassiste o anime. Diante de tudo que eu falei, sejam as teorias, os pequenos detalhes, eu vejo o início do anime superando o início da Light Novel. E então, chegamos em uma das minhas cenas favoritas do anime, o valor da vida. Acho que é inquestionável que essa cena foi muito melhor no anime. É claro que a Light Novel não terá a música, não terá as vozes dos dubladores, mas mesmo assim, o anime supera em todos os quesitos. Eu até critico a novel nesse momento. Parece uma cena comum. É uma parte em que está sendo revelado algo grandioso, é mostrado que existe uma pessoa que pode saber sobre o retorno através da morte, e a cena é narrada com uma indiferença que eu não entendo. Não tem nem como, o anime é muito superior à novel nesse ponto. É claro que o anime também tem algumas vantagens, como por exemplo, a música. A música é perfeita para o momento. E os dubladores não tenho nem o que dizer. A Maya Sakamoto e o Yosuke Kobayashi fizeram um trabalho excelente. É claro que eu não ficarei detalhando sobre essa cena, não é um vídeo para isso. Só que eu tenho que comentar. Eu tenho que comentar como essa cena teve ótimas transições. A cena começa com um momento bem descontraído. Lembrando que esse momento descontraído veio após um dos momentos mais tensos da obra, que foi a pior morte para mim na novel, e também no anime, que é a morte dos coelhos. Então toda essa transição de cenário, essa mudança de clima foi algo muito bem trabalhado. A mudança brusca do Subaru perdendo a cabeça após a morte dos coelhos e a conversa com a Echidna é algo que eu gostei muito porque a mudança brusca do Subaru. Isso foi algo legal, pois isso é propositalmente forçado, é explicado na história. Existe uma quebra de expectativa, mas apesar de existir essa quebra de expectativa, ela é bem trabalhada, é bem feita, é propositalmente forçada pra gente ficar, ué, como ele tá assim? Só que já é explicada na hora, e aí a gente nota a importância que foi aquilo. E outra coisa que eu gosto bastante do anime é o contraste. A conversa é claramente descontraída, a Echidna assumindo um papel, eu quero reconhecimento, parecendo uma garotinha adolescente mimada, e o Subaru não se importando nem um pouco. Apesar disso, a trilha sonora é uma trilha sonora de suspense e mistério. E isso é algo que apenas o anime poderia oferecer. A progressão da conversa tem um bom ritmo, e no momento em que surge uma pergunta um pouco mais séria, mesmo naquele ambiente descontraído, o ritmo é quebrado. A partir do momento em que a Echidna aceita sem nenhuma resistência a proposta do Subaru, a música para. O clima muda e o clima que já era descontraído fica ainda mais descontraído. E fica apenas o som do ambiente e as piadas. A cena vai progredindo e do nada há uma mudança mais séria, que foi quando o Subaru percebeu algo sobre a Echidna. Ele começou a desconfiar que ela sabia muito sobre ele e, consequentemente, sobre o retorno através da morte. E nesse instante começa uma música de reflexão, uma música de suspense, algo que deixa o clima realmente apreensivo. E a construção da cena é trabalhada em algo que a gente já tinha expectativa desde o começo da obra, que seria uma terceira pessoa descobrindo sobre o retorno através da morte. E a cena brinca com esse sentimento que a gente tinha. A ambientação vai ficando mais pesada, os olhares vão ficando mais tensos, a música vai acelerando, e o nosso pensamento na hora era como? Será que vai contar? Será que não? Nossa, esse mundo é separado da realidade, então a bruxa da inveja não vai interferir, mas será que ela interfere? E fica nessa apreensão. Depois de tudo isso, o Subaru finalmente conta, a música para e fica aquela expectativa. O que aconteceu? Não acontece nada e simplesmente só vem a satisfação. Finalmente alguém vai saber do retorno através da morte. A gente fica com tanta satisfação, a gente só fica pensando nisso, que a cena vai acontecendo, vai continuando. E a gente só vai ficando com isso na cabeça, que dá um delay mental, é natural. E a gente nem percebe que o Subaru ficou mais louco que a gente. A gente só volta para a realidade quando a gente percebe que o Subaru tá repetindo muitas vezes que ele volta através da morte. A gente sente uma empatia pelo personagem. Finalmente você pode compartilhar a sua dor. E aí começa a tocar uma das músicas mais bonitas de Re:Zero. The Past Destination, também conhecida como The Value of Life. Eu nem preciso me estender tanto.
todos os flashbacks, ele chorando, a voz dele, os dubladores foram perfeitos. A iluminação, os frames sendo uma frase exposta, sinceramente, que cena bem construída. Que produção. É simplesmente uma das minhas cenas favoritas da obra. Essa cena no anime passou o sentimento que tinha que passar. Melhorou muito o que tinha sido escrito na novel. Se fosse do meu gosto, eu colocaria ela em primeiro. Eu sou apaixonado por essa cena, tanto que eu já falei até demais sobre ela. Vamos então para o primeiro lugar. E para a surpresa de ninguém, do Zero fica em primeiro lugar. Essa cena é marcante, é tão marcante que até quem não assistiu ReZero é capaz de conhecer. Rendeu memes, várias edições, só que essa cena é muito mais do que apenas um Eu Amo a Emília. E eu também posso me referir como episódio, já que essa cena durou quase o episódio inteiro. Um episódio inteiro, pensando bem. Foram 22 minutos e 15 segundos. Se você leu o volume 6 da Light Novel, talvez discorde de mim. Mas até hoje, eu encontrei poucas pessoas que preferem essa cena na novel. E o motivo disso foi pela excelente produção que esse episódio teve. São muitas coisas para comentar, mas o que eu destaco é que foram mais de 20 minutos de uma única conversa e ela não foi cansativa, teve um ritmo excelente. E isso foi notado e elogiado por todo mundo. E claro que não foi apenas uma simples conversa. Dentro dela houveram vários momentos, várias estruturas. Houveram vários sentimentos em muitos momentos. Houveram sentimentos de tristeza, felicidade, desespero, esperança. Reviravolta é o que não faltou nessa conversa. Primeiro porque já vinha de 5 episódios pesados. O arco só havia trabalhado a queda do Subaru e o seu abalo psicológico. Então todos nós já estávamos apreensivos do que poderia acontecer. Era um momento decisivo. Tão decisivo que esse momento é simplesmente um ponto de divergência para uma rota alternativa, que é a rota da preguiça. Do Zero no anime é melhor do que na novel. Claro que não é uma melhora tão grande quanto na cena anterior, que seria do valor da vida. Só que o valor da vida estando em segundo lugar e do Zero em primeiro ainda é algo justo. Tanto pela relevância que essa cena tem, pela extensão, pela produção e todo o trabalho. Teço os mesmos elogios, os dubladores foram excelentes, Yusuke Kobayashi e Inori Minase fizeram um ótimo trabalho, as músicas usadas foram perfeitas, foram vários momentos, começando com desespero, negação, confronto, aceitação e resiliência. E toda essa progressão sendo marcado por 6 tipos de variações de música, flashback sendo usado da maneira correta, para dar aquele sentimento, aquele feeling. As cores, a sombra, a iluminação, tudo foi feito perfeitamente para esse episódio. A sonoplastia, aquele ambiente de fundo em alguns momentos mais calmos na conversa, tudo isso dando naturalidade para a conversa. Uma progressão muito boa e realmente foi um ritmo bem agradável. E também não posso deixar de falar dos cenários, foram muito bem utilizados no meio do episódio. Esse episódio teve bastante símbolos, representações, a simbologia realmente foi bem trabalhada. Seja para referenciar e representar um passado análogo, seja para representar uma rota alternativa, seja para referenciar os sentimentos de cada um e de outros terceiros além da conversa. Realmente esse episódio teve muita coisa. E eu não entrarei em detalhes como eu fiz na segunda cena. E o motivo é porque esse episódio é muito grande e se eu fosse detalhar tudo, o vídeo ficaria muito extenso. Mas calma, eu não vou deixar de comentar sobre essa cena detalhadamente, assim como eu sei que muitos querem. E o motivo disso é porque o meu próximo vídeo de diferença entre a Light Novel e o anime do volume 6 é só essa cena. Como esse vídeo era para ser um vídeo simples, citando apenas as 5 cenas que são melhores no anime do que na novel, então não vale a pena detalhar sobre ela aqui. Sim, é desse jeito mesmo. Era para ser um vídeo simples de 10 a 14 minutos no máximo, só que já viram até onde se estendeu, né? Existem algumas cenas, até mesmo algumas teorias que a gente aqui fez sobre a Pandora, que tá no anime, está presente no anime, são pequenos frames, a qual a gente pensa que o Tappei inseriu dando dica de algo futuro na novel.
Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo ou algo parecido, porque seria uma análise de alguns frames do anime, algo que a gente pensa que o Tapei colocou dando dica, algumas teorias, fiquem acompanhando na aba da comunidade aqui do canal. Fiquem tranquilos porque eu já vou gravar sobre a cena do Zero e vai estar nos meus vídeos diferentes da Light Novel e o anime, sim, vai continuar essa série. Se você quiser dar alguma ideia de vídeo ou até mesmo participar, eu sempre organizo a enquete dos próximos temas de vídeo. Inclusive, após esse vídeo vai ter enquete. Fiquem acompanhando na página da aba da comunidade. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e se você gosta de anime e principalmente ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal é sobre isso que esse canal se trata.